Ele fundou uma empresa que está no dia a dia de muitos varejistas, porque em geral onde a gente passa, seja num corredor de supermercado ou até num campo de futebol, um telão da marca dele pode estar exibindo ou uma propaganda ou um conteúdo pago. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Richard Albanese, CEO da The LED. Richard, obrigado pela presença em nosso estúdio. Quando foi que você percebeu que os painéis de LED poderiam virar um negócio? Primeiro, é um prazer estar aqui, é demais, muito obrigado, pelo convite. E, Bruno, quando eu acho que a nossa história, quando eu comecei esse sonho da The LED, realmente ainda era muito difícil, porque ninguém falava em painel de LED. Imagina que nós estamos completando 15 anos neste ano. 15 anos, então 2010 você 2010. começou. E aí você imagina que naquele momento a gente falava o que era painel de LED, ninguém sabia. A gente tinha que explicar e fazer a relação com os grandes artistas. Que a gente falava, não, aqueles telões dos fundos de palco, dos artistas. Tanto que a gente começou a história começando a fazer eventos, porque era o mercado que a gente conseguia atender naquele momento. Mas eu acho que muito buscando a inspiração do que a gente via lá fora. E eu falava assim, não existe nenhuma marca de painel de LED no Brasil. E isso daí vai realmente, vai revolucionar. E o LED a gente vai conseguir atender todos os mercados. E quando eu falava isso, era muito difícil. Porque as pessoas falavam, de jeito nenhum. Era o video wall, que eram aquelas TVs juntas, era a televisão. Não, nunca que a gente vai poder usar o painel de LED para tudo. Eu lembro que ele falava assim, imagina eu abrir uma planilha de Excel, o painel de LED nunca vai dar. E realmente, naquele momento, não dava. Mas hoje você vê o quanto é possível e o quanto ele já impacta toda a nossa vida, no nosso dia a dia. É só olhar aí em todos os lugares. Deixa eu trazer para a nossa audiência, exemplificar para a nossa audiência, para apresentar, porque você falou no início da sua resposta que as pessoas conseguiam identificar o painel de LED com grandes shows. Porque você identificava, não, tem um show, tem uma dupla sertaneja e atrás da dupla, como se tivesse aqui o painel do Show Business, tem um painel de LED. O início de vocês, então, da sua companhia, da sua empresa, foi com os grandes shows. Com os grandes shows e, por acaso, você falou de sertanejo, o nosso primeiro cliente foi Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. E aí imagina que a gente começou ali no auge, depois a gente fez o DVD de 40 anos. Então, assim, foi incrível, foi uma jornada que nos possibilitou, inclusive, chegar até aqui. Porque imagina enfrentar todos os palcos, e aí não só de Chitãozinho Chororó, depois Cláudia Leite, diversos artistas, viajando com eles, com todas as turnês, a gente enfrentava todo tipo de situação para que a gente tinha que instalar, porque o LED é isso, imagina você ter que instalar, tem toda a parte de gerenciamento, equipe, time, e aí foi o que nos possibilitou chegar aqui, hoje conseguir, acho que todas as instalações, elas passam a não ter a dificuldade que provavelmente elas teriam se a gente não tivesse esse dia a dia. Esse braço de negócios, vou chamar de braço de negócios, que é atender os grandes shows de artistas brasileiros, isso representa hoje quanto para vocês? Hoje muito pouco. Pouco? Muito pouco. Mas 2011, 2012 era tudo. 2019 era 80% do nosso... 80%? 2019, 80% do nosso negócio. E hoje mais ou menos é quanto? Cara, hoje não representa nem 10%. Então, assim, por quê? A nossa... o que a gente sonhava lá atrás? A gente sonhava que o produto poderia estar onde você começou falando do varejo. A gente sonhava que o produto podia estar em todos os lugares. Desde o começo, então? Desde o primeiro momento. E o nosso primeiro grande cliente foi a Elemídia em shopping. E aí a gente entrou, eu lembro até hoje, com os painéis para shopping center, a primeira instalação em shopping do Brasil, painel aéreo pendurado, cara, um super desafio. Depois foi a Multiplan, nosso parceiro, amigo até hoje. E aí administradora de shoppings, De shoppings, e aí a gente começou a ir muito forte para shopping, depois de shopping para as empresas de mídia, porque imagina, quando a gente fala hoje dos aeroportos, cara, todos os aeroportos, você é impactado muito pelos painéis, por toda a parte de mídia, out of home. Então a gente começou a ir crescendo, mas o varejo, ele demorou um pouco. Até 2019, quando foi uma virada de chave nossa para atuar mais fortemente nesse segmento. E aí não preciso falar, Aí 2020 veio a pandemia. Não, veio a pandemia, exatamente. Então, se você tinha 80% do seu negócio em show, veio a pandemia, 2020, 2021, acabaram os shows no mundo. Você imagina que em 2020, eu lembro 17 de março de 20 para nós, foi terrível. Foi um momento que a gente falou, cara, o que nós vamos fazer? E aí a gente pegou todo o estoque que a gente tinha para a área de eventos e decidimos colocar no varejo.
e colocando em aeroportos, decidimos pegar esse produto e mudar o nosso modelo e ir para uma locação a longo prazo. Foi daí que começou, que a gente falava, peraí, desde lá de trás de 20, que era mudar o modelo que a gente estava atuando, que era começar a alugar os LEDs. E a gente falava, poxa, o mercado ele não quer só o painel. Foi daí que acho que mudou. A DLED passa de ser uma empresa de produtos e vira uma empresa de solução. Esses LEDs vêm da onde? Da China. Da China. Tudo vem da China. Pode falar, pode falar. Agora é ótimo falar que vem da China, porque todo mundo fala, nossa, tudo é da China, né? Mas na época, lá atrás. É lá atrás. Deixa eu até chamar a atenção, porque a sua trajetória é de empreendedor desde muito cedo, né? O seu lado empreendedor vem desde a adolescência, quando você passou a frequentar com muita frequência, né? A frequentar a China. Desde... Você tinha quantos anos quando você... Com 13 anos a primeira vez, né? Com 13 anos. 13. Aí eu falo naquele momento, né? Então minha mãe, fundadora das lâmpadas FLC, uma empresa que se tornou referência no Brasil, e aí eu acompanhando ela, obviamente, mas em casa ela sempre teve essa visão de colocar a gente cedo no negócio, e hoje eu agradeço demais, né? Imagina que com 13 anos consegui ver o que era a China. E aí você vê hoje, então naquele momento, né? Minha mãe começou em 93, né? Uma mulher na China começando a trazer os produtos. Imagina que naquela época falar o que era China, pô, o quanto de preconceito que existia. E aí a gente caminha ao longo da história, vendo a evolução tecnológica, vendo os produtos e a defesa, acho que hoje muito grande, né? Como é que era a China nos anos 2000 e nos anos 2010? Primeiro que era bicicleta para todo lugar. E é real, e era bicicleta mesmo, bicicleta e motinho, aquela coisa maluca, né? E assim, não tinha tanta tecnologia, imagina, né? Foi um crescente, eu acho que as fábricas eram distantes, a gente tinha uma questão realmente precária, eu acho, de trabalho em várias situações, e aí a gente foi vendo a evolução da China. E aí, quando chega em 2010, já era uma China tecnológica, o LED, ele começou a revolucionar, porque 100% praticamente de tudo que era iluminação, né, de LED, e aí, né, a relação também com os nossos produtos, com o painel de LED, começou a ter um crescimento muito grande nas cidades. E aí eu falo que pós-pandemia, foi onde que eu tomei um choque muito grande, que aí foi, né, os carros autônomos, carros elétricos, e aí você olha a China hoje, todo mundo que vai para lá, eu tenho vários amigos que vão hoje e falam, cara, é inacreditável, que eu falo assim, cara, você acha que é Nova York? Vai para Xangai, vai ver como que tá. E aí ele vai vendo realmente, eu acho, o quanto tecnológico é esse mercado, né, e o quanto que hoje já estamos todos conscientes. E qual foi a inspiração que você pegou dos chineses mesmo para o início do seu negócio? Primeiro que, né, vindo da base que era iluminação. E aí a relação era, pô, eu conhecia muito e eu viajava muito e, né, nas fábricas, etc. Era qual a relação do produto iluminação com o painel de LED. Então, tudo voltado ao LED. E aí eu falava, poxa, o que tem, qual que é o diferencial, como que a gente vai conseguir trabalhar? E aí foi realmente uma busca, entendendo que o mercado era um potencial muito grande, que é o que a gente vem vivendo hoje. Demorou, as pessoas às vezes acham, nossa, olha o tamanho da DLED, olha como chegou lá, cara, de verdade, é muito difícil. Acho que a vida do empresário, empreendedor, eu não sou empresário, eu brinco que eu sou empreendedor, estou ali vendedor, atrás do balcão, todos os dias. Então é uma dificuldade, eu falo, para chegar até aqui e muitos desafios. Mas realmente foi uma inspiração do que estava vendo lá fora, quando a gente fala, e é real, a Times Square, a gente olhava tudo aquilo de LED e falava, pô, não é possível que no Brasil a gente não vai conseguir ter esse volume, que a gente não vai para o varejo, que a gente não vai... E aí realmente a gente hoje está vivendo essa realidade. Mas o seu sonho é o quê? Ter uma Times Square no Brasil? Com certeza nós vamos ter Times Square. Vamos ter? Onde vai ser? No Brasil. A primeira vai ser agora em Curitiba. Em Curitiba? Curitiba foi a primeira Times Square aprovada. Belo Horizonte já tem uma Times Square aprovada, mas ainda não está em fase de instalação. E aí existem várias discussões para ter uma Times Square em São Paulo, e aí não na Paulista, mas sim no centro de São Paulo, para revitalizar o centro, né? Então aí eu acho que, quem sabe, né? Eu acho que é possível. E vamos esperar, a gente é muito confiante. Eu acho que pode existir não uma, né, o tamanho do Brasil, realmente algumas, né, alguns projetos icônicos, porque as marcas cada vez mais, né, elas querem se relacionar com o seu consumidor, mas elas querem trazer experiência, né? E a gente conseguir unir, né, o painel, que é esses grandes formatos, e aí unindo com evento, trazendo tecnologia, eu acho que é realmente o que a população espera em todas as cidades.
Você falou muito sobre os desafios aí de empreender, né? E você empreende há muito tempo. Primeiro que você é muito jovem. Quantos anos você tem? 43. 43 anos. Então, desde os 13 anos você já trabalhava, né? Você já trabalhava aos 13 anos, né? Aos 13 anos já trabalhava com a sua mãe. Com minha mãe. Viajava com ela. Isso aí. E você falou sobre esse primeiro negócio, essa primeira companhia e os desafios, né? Você não gosta da palavra empresário. Acho que... Não gosta mesmo da palavra empresário? De verdade, eu acho que eu sou... É duro essa palavra? Cara, eu acho que o empresário, ele já veio mais formado para ser o empresário. Talvez ele já teve, acho que, uma jornada para ele chegar até lá. Eu acho que o empreendedor, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu acho que o empreendedor, ele tem essa característica, eu falo muito de mim, né? Acho que a minha característica é muito essa, mão na massa, de realmente estar ali no negócio. Então, realmente, junto com os nossos clientes, junto com os nossos parceiros, eu acho que isso faz toda a diferença. E, às vezes, quando a gente compara, né, com os grandes empresários, eles estão eu acho que ali no macro, vendo todo um negócio, muitas vezes não tão próximo, porque não tem nem como, né, pelo tamanho das companhias. Mas, Richard, qual que é a maior adversidade de se empreender no Brasil hoje? Primeiro que, só falando que o produto vem da China, já é um desafio, né? Então, imagina que você tem um desafio do câmbio, você tem um desafio do transit time, você tem um desafio da importação, você tem um desafio do chinês estar do outro lado do mundo. Então, acho que esse é um desafio do nosso negócio, mas a gente foi buscando ao longo do tempo, entendendo e conhecendo muito. Acho que a nossa base nos proporcionou realmente desenvolver produtos e entender, né, essa distância Brasil e China e tornar ela cada vez mais próxima. Então, isso daí acho que é uma grande vantagem para a gente por tudo que eu vivi ao longo da história. Mas esse é um desafio. Eu acho que realmente mostrar para as pessoas, acho que o potencial do nosso produto, que ele não é um custo, ele é uma receita. Eu acho que hoje a gente está conseguindo isso, porque muitas vezes a gente falava assim, poxa, o painel de LED, mas eu vou pôr, quanto custa? Pô, é caro. E aí hoje as pessoas, elas estão entendendo que o custo é 100% viável, segundo o nosso modelo de locação a longo prazo, onde que as pessoas vão pagando ali mensalmente e com isso ele pode ter uma receita extra dentro do ponto de venda dele. Quando a gente fala hoje muito de varejo... Esse é o modelo de negócio, né? Esse é o principal modelo hoje que a gente mais defende, né? E aí a questão é como que a gente consegue comunicar isso, né, de uma maneira clara para o empresário, né? Então, muitas vezes ali o dono do varejo, ele pensa assim, poxa, vamos pensar uma rede de supermercado. Ele fala, poxa, mas eu vou transformar minha loja digital. Poxa, como assim? Quanto vai me custar? E aí você vai falar para ele, cara, não vai te custar. Você vai ter resultado, você vai trazer novas receitas com isso. Então, hoje a gente está conseguindo mostrar isso. Ele ganha através dos anúncios que estão ali na da publicidade que ele consegue fazer com as telas. Ele ganha quanto, mais ou menos? Você pode divulgar? Isso aí a gente, né, não tem exatamente todos os números, mas pensa que a gente... Mais ou menos, né? Cara, no mínimo 5 vezes do que seria um valor dele de locação. Então, assim, ele consegue ter uma receita. E o que é impressionante é o quanto para as marcas, hoje, quando a gente fala de retail media e in-store, quando a marca decide investir no ponto de venda, o resultado que ela tem. A gente tinha resultados assim de mais de 30% de crescimento. E aí a gente começou ao longo da história e aí a gente vai vendo dentro do sellout. Então imagina uma marca que está fazendo uma ativação dentro do ponto de venda lá, de uma rede de supermercado, e hoje ela tem mais de 100% de vendas daquele produto anunciado. Cara, isso imagina, você dobrar, né, as tuas vendas porque você está trazendo uma promoção, trazendo um produto. E nós somos assim. Se você pensar, nós somos visuais, né? O brasileiro, a gente tem muito essa característica de estar lá, vamos voltar àquelas ilhas, antigamente a gente tinha as ilhas de produto promoção, né? A gente já via lá todo mundo comprando promoção, a gente às vezes nem olhava e, tava levando o produto. Mas efetivamente, quando a gente fala da comunicação certa, no momento certo de decisão, que é o nosso momento de decisão no ponto de venda, ele é muito efetivo e ele é provado todos os resultados. Olha só, vocês têm um plano de investimentos de 200 milhões de reais até 2028. E vocês têm uma meta ousada. E qual que é a meta? É dobrar a operação até esse ano. Qual que é a estratégia para alcançar isso? Uma das estratégias, e a gente estava falando agora de ponto de venda, e aí primeiro deles foi adquirir uma empresa que chama Retail Media,
trazer essa empresa para o nosso grupo. Porque isso foi em julho, né? Foi agora, acabamos de fazer. Isso, vocês compramos Compramos a retail, 100% da operação, porque imagina que a gente fala de remunerar e rentabilizar o ponto de venda. Só que como que a gente conseguiria fazer isso como Deled, sendo que a Deled é uma empresa de soluções? E a gente tinha os ativos junto com os nossos parceiros, mas a gente precisava ter os ativos para que a gente pudesse comercializar. E a Retail Media, ela entra junto, né? O formato da Retail Media ela investe no ponto de venda, coloca o produto sem custo na maioria das vezes e ela fica com X% do que ela traz de resultado. Então imagina que é um negócio assim incrível para o varejista. E aí a gente mudou a nossa concepção, né, trazendo a Retail Media para dentro do nosso ecossistema. E aí agora a gente vem aí montando e formando um time comercial muito grande, uma comunicação para as agências. Então a gente está realmente aí numa reestruturação total da Deled. Junto com isso, a parte de tecnologia, que é algo que a gente investe muito. Quando a gente fala, a gente tem hoje a Invian, que é uma empresa com uma plataforma de mais de 12 sistemas proprietários, e aí a gente vem trazendo hoje muito dados, porque a gente vende isso, cada vez mais os clientes, né, acho que os nossos parceiros, eles querem dados, eles querem métricas, e a gente vem trabalhando muito hoje em inteligência. Então, quando a gente vende e fala da Deled, hoje é esse ecossistema realmente para levar a solução completa. Você está falando de dado, eu quero trazer um dado para a nossa audiência, porque no Brasil, menos de 10% das compras de supermercado são feitas online. Menos de 10%. Bem diferente de outros países, como os Estados Unidos e acredito que a China. Você pode até comentar. Ou seja, o consumidor ainda está fisicamente dentro da loja. Você não acha que isso vai mudar ao longo dos próximos tempos? Esses números não vão aí, a compra online cada vez mais não vai aumentar? Olha, eu acredito que existe vários, né? Ela está, se a gente pegar varejo de moda, né? Varejo, o número é bem maior do que esse que eu acabei de dar, mas a gente está falando de supermercado. Sim. Primeiro que existe algumas defesas muito grandes que a gente gosta, acho, de ir ao supermercado. Minha esposa, por exemplo, ela compra online. Ela vai lá e vai no aplicativo e compra. E ela compra o que ela precisa. Eu falo que a lista de compra no online, ela é a lista necessária na tua necessidade. E quando a gente vai no supermercado, né, além, outro dado que a gente consome 3 vezes mais do que, isso é comprovado, do que a gente consome online, porque a gente entra no supermercado, a gente entra para comprar um produto e a gente acaba comprando vários outros produtos. Mas quando a gente analisa hoje o mercado de vendas, tanto do supermercado como de farmácia, eu acho que ele ainda é muito físico. O quanto isso vai mudar, mesmo que ele aumente, imagina que ele dobre de tamanho, né, nos próximos anos, ainda assim o mercado realmente vai continuar sendo físico. E a nossa decisão de compra, né, ela está ali no ponto de venda, então a nossa defesa ainda é muito grande para o ponto de venda. E mesmo que ele mude, quem está no ponto de venda e quando a gente vai ao ponto de venda, independente se é o supermercado ou não, nós cada vez mais queremos ter mais experiência. E essa palavrinha todo mundo fala, experiência, mas imagina que... Eu escuto muito realmente a experiência, né? A experiência do cliente, né? Exatamente, todo mundo fala, experiência. Mas efetivamente, eu dou alguns exemplos, né? Se você tem um ponto de venda, uma loja, o que quer que seja atrativa para o seu cliente, que você consiga comunicar o que o seu cliente está esperando, né? E assim, imagina que hoje nós somos muito digitais, está na palma da nossa mão, e a gente conseguir trazer isso para o ponto de venda, eu acho que é incrível e a gente vai sendo lembrado por esta marca, né? Então... Deixa eu trazer uma nova informação para a nossa audiência. A gente falou ao longo dessa conversa sobre a sua experiência na China, sobre o seu início, né, de trabalho. Você começou a trabalhar aos 13 anos de idade e ao lado da sua mãe. E aí que eu quero trazer para a nossa audiência, porque a mãe do Richard é a Alcione Albanese, que ia há muitos anos atrás na China e trouxe, acho que foi a primeira mulher, né? A primeira brasileira a trazer as lâmpadas, né, de LED para o Brasil. Ela que abriu esse mercado no país. E ela vendeu a companhia muitos anos atrás e abriu a Amigos do Bem, hoje uma das maiores ONGs da América Latina. Qual que é a maior lição que a sua mãe deixa para você?
Cara, primeiro que é uma honra e um orgulho, né? Imagina ser filho da Alcione, né? Quando eu falo isso, é impressionante, porque quem conhece ela sabe o poder que ela tem de realizar, né? Eu acho que minha mãe, eu me inspiro muito e isso daí é sempre nítido, né? Quando eu falei para você, poxa, de querer fazer uma marca, é porque talvez, né, no meu inconsciente estava ali eu vendo minha mãe conseguir fazer uma marca de lâmpada na frente das multinacionais, sendo a primeira a trazer a lâmpada eletrônica para o Brasil e criando tudo isso. Então eu tenho na minha mãe a minha maior inspiração, sem dúvida nenhuma, de realização. Eu acho que o que ela trouxe para mim, assim, eu levo muito, acho que essa questão de trabalho, assim. Então, pô, assumiu, faça, né? A coisa do trabalho intenso, de a gente, né, coloca realmente, ele se comprometeu, vamos fazer o nosso melhor. Então, tudo que ela faz, ela sempre, e até hoje, eu brigo com ela às vezes, eu falo assim, mãe, pelo amor de Deus, não vai no detalhe, ela sempre quer o melhor, independente do que esteja fazendo. E aí eu tento, né, claro, em outras proporções, mas me inspiro muito para realmente tentar fazer o meu melhor naquilo que eu me proponho em todos os dias. Então, posso fazer uma pergunta polêmica? Pô, por favor. Essa vai ser polêmica, viu? A grande inovação está vindo da China ou dos Estados Unidos? Olha, para o nosso segmento, e aí vou trazer para a gente, né, o que eu acho que vem vindo, a China ela não quer dizer que ela cria, e eu vejo isso ao longo da história. Então a China, ela é muito boa ela pega algo que está sendo desenvolvido e ela dá uma melhorada e ela coloca isso em escala. Então no nosso produto, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem da China. Então não vem dos Estados Unidos. Quando a gente fala de sistemas, aí a gente tem muito a relação ainda com a relação com os Estados Unidos. Mas eu acredito que de tudo que a gente vem vivendo com a China 100% tecnológica agora, sem dúvida nenhuma, para o nosso segmento ela vem... E aí você falando, por exemplo, de retail media, que você estava dando um exemplo até das redes de supermercado, de consumo, e aí você vê, né, o que a China é hoje. Você pega o consumo da China hoje digital, é um ensinamento para o mundo, né, o que eles fazem hoje. Porque a maior parte compra tudo digital, né? Tudo então eles têm digital, muito, têm muito essa coisa. As lives, né? Que aí você pensa, né? Todas as lives é algo absurdo, né? Você olha lá. Impressionante. O quanto 20 celulares ao mesmo tempo ali fazendo. Então, assim. O quanto eles compram através da rede social, né? Influenciadores. E no ponto de venda. E do ponto de venda também. Isso que é muito legal, porque eles vão na loja, pensa isso. Ele tá dentro da loja, dentro do varejo, e ele coloca lá vários celulares, filmando e gravando, e ele fazendo ali o shopping online ali o tempo todo. Cara, você olha aquilo e fala, meu, não é possível, no meio da loja. Então, assim... Você tem ido muito para lá? A gente diminui bastante, né? Agora eu vou 2 vezes por ano. De 2... Bastante, então, né? 2 vezes por ano, não é perto mas também, já tinha né? vezes que eu acabei indo mais. No começo da Deled eu ia mais, mas são 2 vezes por ano. O normal é 2 vezes por ano. E aí estamos para bater aí, né? A gente vai fazendo a conta 48 vezes, não sei quantas vezes, mas é bastante vezes presentes, e a gente tem que estar lá. Então, quando a gente pensa, acho que em tecnologia, no nosso produto, não tem como, né? Então, a gente tem uma base nossa na China, então acho que a gente já tem uma estrutura para tudo isso, óbvio, para todo o nosso crescimento, mas eu amo a China também, viu? Eu vou te falar, as pessoas, a gente não gosta da comida e tal, para mim é algo assim, eu sinto saudade. Não, se você ama... Cara, eu para ver neste bloco do Showbiz que você ama a China, isso ficou nítido pra gente. Deixa eu ir para os primórdios, para a origem do seu negócio. Qual foi o melhor artista que você trabalhou na época dos grandes shows? Que você ainda trabalha com grandes shows também, né? Pô, aí é sacanagem. Vou te deixar em maus lençóis aí com algumas duplas ou cantores ou cantoras. Vamos falar que... De verdade, eu acho que quem começou e abriu as portas pra gente foi Chitãozinho e Chororó. Inclusive, eu falei com eles esses dias, né, muito próximos. E assim, cara, a gente tem uma amizade muito grande e um carinho enorme. Então, acho que Chitãozinho e Chororó, se tivesse falar 2, Chitãozinho e Chororó e Cláudia Leite, a gente teve grandes desafios com a Cláudia Leite, do DVD dela, que foi gigantesco. Então, a gente viveu uma história realmente, assim, muito legal. E aí, claro, diversos outros, mas acho que os 2 foram os principais. Pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências no mundo dos negócios? Eu pergunto também, muitas vezes, referência no mundo, na vida. E eu acho que você já falou. Que eu imagino que a grande referência sua na vida é a sua mãe, Alcione. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, de vida, eu tenho minha avó como muita referência.
E eu falo assim, cara, minha avó tem 98 anos, ela é demais. 98? Super ativa e assim, eu acho que ela é uma pessoa assim que eu admiro demais, né? Imagina, fez tudo isso. Você já descobriu, já perguntou para ela o segredo para chegar aos 98 bem do cara, ela se cuida demais, sempre se cuidou a vida inteira, então é impressionante. E profissionalmente, não teria como eu falar diferente, aí eu acho que, sem dúvida nenhuma, minha mãe foi que eu me inspiro demais. Óbvio que eu me inspiro nela para tudo, mas eu profissionalmente eu tenho uma inspiração total nela. E aí, óbvio, né, quando eu vou para o lado social, quando eu vou para tudo que ela faz, assim, como pessoa, ela é a minha maior inspiração, mas a minha avó, ela tem algo assim que é muito especial também, então acho que a família ali é completa. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Richard Albanese da Delete. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Conte comigo sempre e vamos de infinitas possibilidades.